Olá, amigos! Muitas pessoas costumam pensar que somente os metais podem conduzir eletricidade, o que não é totalmente verdade. A grafite, aquela do lápis da lapiseira, que nada mais é do que o carbono em uma das suas formas sólidas, também pode conduzir eletricidade. A grafite é o que chamamos de material semicondutor. Semicondutores são materiais que, dependendo dos sinais que eles recebem, eles podem atuar como um condutor, facilitando a passagem de corrente elétrica, ou como isolante, dificultando a passagem dessa corrente. Os semicondutores podem ser compostos por um único material ou pela combinação de alguns deles. O principal semicondutor utilizado pela indústria eletrônica é o silício. Ele é um dos elementos mais abundantes da Terra. Onde podemos encontrá-lo? Ele está na areia da praia, por exemplo. Ela é uma composição de silício e oxigênio. O germânio é outro semicondutor importante, além de outros de nomes mais complicados. Para entender melhor essa história, teremos que conhecer a natureza dos semicondutores um pouco mais a fundo. Para começar, vale a pena lembrar que toda matéria é composta por átomos. A tabela periódica organiza e reúne todos os átomos que conhecemos. Os átomos são compostos basicamente por prótons, elétrons e nêutrons, com exceção do hidrogênio, que não tem nêutrons. Mas como eles podem ter um comportamento tão diferente? A diferença entre os átomos é o número de prótons que eles contêm. Por exemplo, o silício tem 14 prótons, enquanto o oxigênio tem 8. No modelo atômico mais conhecido, os elétrons giram ao redor de um núcleo composto por prótons e nêutrons, de forma muito parecida com os planetas, que giram ao redor do Sol. Nos átomos normais, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Embora essa seja uma boa analogia, ela de fato não representa o que é exatamente um átomo. O que é necessário para um elétron orbitar um núcleo? Para que um elétron fique ao redor do núcleo, ele precisa ter uma certa energia. Quanto mais distante ele estiver do núcleo, maior essa energia necessária. Ocorre que o elétron não pode ficar a qualquer distância do núcleo. Entre as regiões permitidas, há regiões proibidas, onde os elétrons nunca são encontrados. Como isso influencia o átomo? A consequência disso é que os elétrons em um átomo não podem ter qualquer valor de energia. Existem valores permitidos e proibidos. Essa característica diferencia o átomo do sistema solar, ou de qualquer outro sistema que conhecemos. E ela é devida ao fato de que é a física quântica que descreve o comportamento atômico. Na explicação da física quântica, para que os elétrons fiquem ligados a um átomo, é preciso levar em conta dois princípios básicos. No primeiro, os elétrons ocupam sempre os menores níveis de energia possíveis. No segundo, cada nível de energia permitido, ou orbital, só comporta um número restrito de elétrons. Assim, haverão níveis que estarão cheios de elétrons e um último nível, que pode estar cheio ou não. Para entender melhor, vamos fazer uma comparação. É como organizar um monte de bolinhas de gude em prateleiras, com altura fixa. A altura da prateleira representa a energia de cada nível. Seguindo regras similares àquelas dos átomos, as prateleiras devem ser preenchidas a partir do nível mais baixo, sem pular nenhuma. Dependendo do número de bolinhas, o último nível pode ficar cheio ou não. E o que isso tem a ver com semicondutores? Num sólido cristalino qualquer, inclusive nos semicondutores, há um grande número de átomos organizados. Ocorre que os níveis de energia de cada um desses átomos interagem entre si, formando bandas de energia. Certo, mas qual o significado disso? Já posso adiantar que não tem nada a ver com as bandas de rock. Diferentemente de quando tratamos os átomos individuais, nos semicondutores, a energia do elétron pode ter vários valores, desde que dentro dessa banda. Mas entre as bandas de energia permitida, existem bandas de energia proibida, que chamamos de gap. Voltando à nossa comparação, seria como se a madeira de várias prateleiras fosse usada para construir uma cômoda com várias gavetas. Agora, as bolinhas podem ficar a qualquer altura, desde que dentro da gaveta. Só que nenhuma bolinha pode ser encontrada no espaço entre duas gavetas. A banda de energia mais alta, que está preenchida de elétrons, é chamada de banda de valência. E a banda de energia que está logo acima é chamada de banda de condução. E para que serve essa ideia de banda de energia dos sólidos? É justamente através dela que podemos entender melhor a diferença entre condutores, isolantes e semicondutores. Veja só, nos condutores acontece algo curioso. Neles, não há intervalo entre a banda de condução e a banda de valência. Elas se sobrepõem.
Por isso, os elétrons desses materiais sempre podem ganhar pequenos valores de energia e entrar em movimento. E é também por essa razão que a corrente elétrica deles é composta basicamente por elétrons em movimento. Já nos semicondutores e nos isolantes, a banda de valência e a banda de condução estão separados por um intervalo de energia proibido, um gap. Ocorre que, para esses sólidos, próximos à temperatura de 0 Kelvin, a banda de valência está completamente preenchida e a banda de condução está vazia. Nos isolantes, o intervalo de energia proibida é tão grande que os elétrons praticamente não alcançam a banda de condução. A energia necessária para vencer esse intervalo proibido praticamente não pode ser alcançada. Por isso, esses materiais impõem uma resistência tão grande à passagem de corrente elétrica. Nos semicondutores, esse intervalo de energia proibido não é tão grande quanto nos isolantes, mas ele existe. Ele pode ser vencido se o sólido for aquecido, iluminado ou se for dada energia a ele de alguma outra forma. Nesse caso, o elétron é promovido para a banda de condução, e aí, ganhando pequenos valores de energia, ele pode se movimentar sem sair dessa banda. Isso mostra que os semicondutores só podem conduzir corrente em situações muito específicas. Ao sair da banda de valência, esse mesmo elétron deixa um espaço vazio, um buraco nessa banda. Esses buracos se movimentam e contribuem para a corrente dos semicondutores. Isso parece meio esquisito, né? Provavelmente você deve estar se perguntando como um buraco se movimenta. Para entender isso, vamos fazer uso de mais uma analogia. Nesse jogo, o desafio é movimentar as peças de forma a deixar os números em ordem crescente. A gente costuma pensar somente nos movimentos das peças em si, mas observe que se as peças se movimentam, o buraco indiretamente se movimenta. Algo parecido acontece nos semicondutores. Para cada elétron na banda de condução, há um buraco na banda de valência, e ambos se movimentam quando surge corrente elétrica. Como cada buraco surge da falta de um elétron, ele se comporta como se fosse uma partícula positiva. Isso parece meio esquisito, mas é a melhor descrição para o comportamento que observamos nos semicondutores. E vocês, já pensaram quais seriam as aplicações práticas dos semicondutores? Como eles poderiam ser utilizados na eletrônica, por exemplo? Este será o tema do nosso próximo encontro. Até mais!